E aí galera, tá começando mais um debate-papo e a gente está aqui de novo no Centro de Cultura Luiz Freire. Hoje para conversar sobre a lei da mídia democrática. E para isso a gente convidou o ativista, jornalista e apresentador do Pé na Rua e também integrante aqui da Casa Centro Cultural Luiz Freire, o Ivan Moraes Filho. Beleza? E aí cara, beleza? Tudo Massa. bem? Tudo jóia. A primeira pergunta, para a gente situar um pouco, quem está assistindo a gente, você poderia falar um pouco da campanha, do que se trata e por aí vai? A campanha para expressar a liberdade é uma campanha que pretende trazer a discussão sobre uma nova regulação da radiodifusão no Brasil. Muita gente pensa que a radiodifusão no Brasil não é regulada. Isso, na verdade, é uma grande mentira. A radiodifusão é regulada. Mas se você comprar um transmissor de rádio ou de televisão e quiser transmitir a partir da sua casa sem ter autorização para isso, você pode até ir preso. Eita. Então existe uma regulação aí. Agora é uma regulação de 62, né, de quando a gente não tinha internet, de quando a gente não tinha televisão colorida, num período inclusive que abriu as portas para a ditadura militar de 64. A Constituição de 88, ela traz alguns artigos, no seu capítulo 5º, os artigos 220 até o 224, que dizem como é que agora, a partir de 88, os canais de rádio e de televisão vão ser distribuídos e vão ser utilizados. Só que os artigos da Constituição, eles não foram regulamentados. Então você não tem as leis que precisam ter para poder fazer com que os artigos sejam implementados. Então, só para dar um exemplo. No artigo 220 tem dizendo assim: os meios de comunicação não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Isso está lá na Constituição. Mas não tem dizendo o que é monopólio, nem o que é oligopólio, nem como é que a gente vai evitar que os meios de comunicação eletrônica sejam monopólio ou oligopólio. No 221, está dizendo assim, até engraçado, sobre o 221 fala de como é que tem que ser usados os canais. E aí fala que os canais precisam ter conteúdo regional que vise a sua veiculação de acordo com percentuais estabelecidos em lei. Isso que lei? Essa lei não foi feita, não existe essa lei. No 223 fala que os canais vão ser distribuídos observando o critério de complementaridade entre um sistema público, um sistema estatal e um sistema privado de comunicação. Mas não tem nada escrito que diga o que é complementaridade, nem como é que vai se dividir esses três sistemas. Então, isso tudinho já está na Constituição. Agora a gente precisa de uma nova lei, o que a gente chama de um novo marco regulatório, para fazer com que esses artigos possam ser utilizados. A proposta da sociedade civil, através do projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática, trata disso. Então, para a gente, a complementaridade é 1/3 para cada um. Para a gente, esse percentual da programação local vai de 30% a 70%, dependendo da natureza do veículo. Para a gente, não poder ser monopólio ou oligopólio, isso vai se dar através da proibição da propriedade cruzada. Então, no mesmo lugar, o fulano não pode mais ser dono do rádio, do jornal, da televisão, do portal da internet, de todos os meios de comunicação no mesmo município, que é uma coisa que a gente vê sempre. Políticos com mandato não poderão ser concessionários de rádio nem de televisão, igrejas não poderão ser concessionários de rádio e televisão, porque a gente respeita o Estado laico e garante a toda a diversidade da população o mesmo direito de se comunicar. Então, pela nossa proposta, que todo mundo pode assinar visitando o site para expressar a liberdade.org.br, você tem mais sujeitos participando da comunicação. A sociedade tem mais oferta de conteúdo diferente, de opinião diferente, de debate diferente, para poder a gente ter a liberdade de expressão garantida para todo mundo. Hoje a gente não tem liberdade de expressão garantida para todo mundo, nos meios eletrônicos. A gente não tem debate, a gente não tem conflito. A gente tem opiniões muito parecidas de canal em canal, todos eles ocupados pela mídia privada, todos eles obedecendo a uma lógica de hipercomercialização do discurso, que até jornalismo hoje é feito para ganhar dinheiro. Além do entretenimento, mesmo a notícia ela é tratada com o objetivo de ter mais audiência e de ganhar mais dinheiro. E a gente precisa mudar isso. Pronto, você, em uma das suas palestras, você comenta justamente isso, que não é que vocês têm uma visão radical de acabar com os veículos de comunicação já tradicionais. Muito pelo contrário, vocês querem apenas trazer novas formas de produção mais democráticas, mais acessíveis. Isso. E a gente está olhando para isso, a gente tem uma visão bastante do produtor de audiovisual, do comunicador. E como é que vocês enxergam dentro da campanha, já que você é um dos ativistas, o público leigo que não está por dentro do que é a lei, do que é a campanha? Uma coisa precisa ficar clara, né? Na verdade, a gente não é contra as empresas, a gente é contra o monopólio. O monopólio em qualquer setor da economia é prejudicial para a sociedade. Se só tem uma empresa que fabrica cadeira e só uma empresa te vende cadeira,
é lógico que a gente vai comprar cadeiras cada vez piores por um preço cada vez mais caro, porque a gente precisa de cadeira. Mas se somente uma empresa vende camisa, claro, uma coisa bem absurda, uma empresa vende camisa. Então, naturalmente, você vai ter camisas cada vez piores por preços cada vez mais caros. A mesma na comunicação, que é um direito, pior ainda, você ter um direito que está nas mãos de poucos indivíduos e que não é o Estado, ou seja, você não participa dessa construção, tem uma coisa errada. Já pensou se a gente só tivesse hospital privado no Brasil e não tivesse o SUS? Já pensou se a gente só tivesse escola privada no Brasil e não tivesse a rede pública? Pior, já pensou se só tivesse 3 donos de hospitais, donos de todos os hospitais do Brasil? Como é que seria o atendimento à saúde? Essa mensagem chega muito clara à população. Já pensou se a gente tivesse no país todinho 2 empresas de educação que fossem donas de todas as escolas e a gente seria obrigado a pagar o preço que eles pedissem se a gente quisesse botar os filhos da gente para aprender, e esses filhos só iam aprender aquilo que a escola diz. E já pensou se essas escolas privadas não precisassem seguir as orientações do MEC quanto ao conteúdo que iam ensinar aos alunos? Porque mesmo as escolas privadas e mesmo os hospitais privados têm regras que eles têm que cumprir. O que a gente quer com a comunicação é que ela seja tratada como direito. Ninguém quer acabar com a novela da Globo, ninguém quer fechar a Editora Abril. Alguém pode até querer, mas não existe uma forma democrática de você fazer isso. A gente não quer impedir que a Globo produza suas minisséries bacanas, a gente não quer impedir que eles façam seus Globo Repórter, a gente não quer impedir absolutamente nada disso. Agora, a gente quer que dentro da programação, por exemplo, da Globo, tenha um taco grande de conteúdo produzido no lugar onde ele está sendo transmitido, porque as pessoas precisam de informação de caráter local. Então, a gente quer, por exemplo, que o espectro eletromagnético todo, ou seja, todos os canais, eles não estejam ocupados somente com comercial, somente com entretenimento comercial. A gente quer mudar de canal e a gente quer ver uma TV pública forte, com equipamentos bons, com funcionários contratados de forma independente, que possam, inclusive, criticar o próprio governo de uma forma abrangente, de uma forma não seletiva, de uma forma que não vise apenas a conquistar mais audiência naquele determinado momento. Então, o que a gente quer é mais coisa. A gente quer que o deputado do interior ou da capital, que ele não use a rádio da família dele para se eleger e nem use o mandato para renovar a concessão da rádio dele. Né? Então, todas essas propostas que estão no projeto de lei da mídia democrática, elas querem apenas isso. Quando a gente fala com a população, eu tenho pessoalmente ido muito para a rua, pego a pranchetinha, tem lá o folheto de assinaturas. Quando você, posso dizer a você, com toda a tranquilidade do mundo, quando você chega para o indivíduo, qualquer pessoa, independente da formação que tenha, inclusive independente da preferência partidária, esse projeto ele não tende a ser bom para partido X, Y ou Z, ele não vem de partido nenhum. Então, quando você chega para a figura e diz assim, olha, eu estou aqui com um projeto de lei de iniciativa popular, feito pela sociedade civil, não tem político nenhum participando, a não ser apoiando aqueles que resolverem apoiar, mas não participaram da construção. O projeto de lei não é de nenhum deputado, nem de partido nenhum, e ele prevê algumas coisas. Você vai ter na sua cidade mais conteúdo local, mais diversidade desse conteúdo local. Você não vai ter nenhum político sendo dono de rádio, nem sendo dono de televisão, nem nenhuma igreja. A pessoa diz assim, eu quero assinar 5 vezes. Porque essa pauta se traduz com muita tranquilidade. A crítica da mídia já existe na nossa sociedade. Não tem nenhuma mesa que você se reúna que você não vai ouvir uma crítica porque o jogo de futebol é de 10 horas da noite na quarta-feira, que você não vai ouvir uma crítica porque o telejornal X não mostrou a greve dos professores de uma maneira bacana, ou não mostrou a pauta do aborto de uma maneira bacana, ou que as mulheres são tratadas como objeto, ou porque a população negra não é bem representada. A crítica já existe na nossa sociedade. O que a gente está propondo é um passo à frente, é você perceber que a coisa está errada, que a Constituição está sendo violada e que a gente pode mudar essa história. Ou seja, a população recebe melhor do que a gente imagina, né? Muito mais do que a gente imagina. Existe uma ilusão, que até muitos governos compartilham dessa ilusão, é de que a população não está disposta, nem preparada, nem com vontade de enfrentar o debate da regulação democrática da mídia. Isso é uma grande mentira. A crítica da mídia está já construída. Porque quando você mora num bairro em que as únicas vezes que você vê esse bairro retratado é em ocasiões de crime, e quando o teu bairro é chamado de PPP, de morada da violência, de não sei o que, naquele mesmo momento você já está pensando, poxa, podia ser diferente. Meu bairro também tem outras coisas. Né? A nossa população está muito mais preparada do que a gente imagina, porque a gente está falando de um direito. E quando o direito é violado, às vezes você ainda nem reconhece que você tem o direito, mas já começa a doer. E quando você percebe que tem a alternativa de fazer essa dor passar,
a tendência é você procurar participar dessa construção. Então aqui, para a gente fechar a conversa, para você, qual a importância do profissional de comunicação estar por dentro da campanha, da lei, ou pelo menos entender o que se trata a lei? Toda. O profissional e a profissional de comunicação, primeiro, são cidadãos e cidadãs, né? E são impactados diretamente pela dificuldade de se comunicar que a gente tem. Então, esse é o ponto 1. Enquanto pai de família, mãe de família, cidadão e cidadã, todos nós somos impactados, todos nós temos que estar por dentro dessa discussão. Mas como profissional que quer pagar as contas no final do mês, a gente tem um problema ainda maior que a gente precisa prestar atenção. A mídia comercial, a cada ano que passa, está demitindo gente, não está contratando. São cada vez menos empresas, as empresas se comprando, enxugando as redações, demitindo mais gente, diminuindo as equipes que eram de 3 pessoas, agora são 2, às vezes são 1. Às vezes o cara sai para fazer a matéria, ele tem que escrever para o jornal, ele tem que fazer um vídeo para a televisão, ele tem que fazer um áudio para a emissora de rádio, porque os conglomerados tomam conta de tudo. Então, se eu sou profissional de comunicação e eu quero ganhar a minha vida como profissional de comunicação, eu preciso urgentemente que haja limite para a propriedade. Eu preciso urgentemente que eu tenha mais canal. Eu preciso urgentemente que eu tenha mais empresas concorrendo dentro do mercado e outras possibilidades de mídia pública ou mesmo estatal em que eu possa me inserir. Se eu moro numa cidade do interior, eu sou de Petrolina, ou eu sou de Caruaru, eu sou de Serra Talhada, e eu quero trabalhar com comunicação eletrônica, qual é a possibilidade que eu tenho hoje? Né? Você tem nas maiores cidades do interior, Petrolina, para dar um exemplo aqui em Pernambuco, você tem talvez 15 minutos produzidos de televisão local por dia. Numa cidade com a pujança de Petrolina, uma cidade que corre dinheiro, uma cidade que tem um aeroporto internacional, sabe? E você quer trabalhar com comunicação, você tem que vir para o Recife trabalhar. Complicado. Em empresas que cada ano que passa estão demitindo mais gente. Então, o profissional ou a profissional de comunicação deveria ter todo o interesse nessa pauta, não apenas como cidadão, mas como pessoa que quer chegar no final do mês e pagar todas as suas contas dentro da profissão que escolheu. Ivan, muito obrigado, viu? Falou, tamo junto. Galera, então é isso. Não deixem de curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/sextafrequência. Curte lá nosso vídeo, curte a página e compartilha aí pra gente. Falou, galera. Tchau, tchau.